com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. É hora de falar de esportes, o bate-papo de todas as manhãs em áudio e vídeo no canal do YouTube da Rádio Band Vale FM. Siga a gente por lá, deixe o seu like e em 102,9 para a maior audiência do rádio regional. Antônio Carmo é o eclético comentarista da Band, seja bem-vindo, Carmo, bom dia. Bom dia para você, Cláudio Nicolini, hoje ao vivo nos estúdios da Band Vale. Bom dia aos amigos todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo ano 22. Muito bom, Antônio Carmo. Vamos começar pela Libertadores de América. Tivemos uma terça-feira movimentada de vários jogos na Libertadores e na Sul-Americana. O Mengão, a gente cantou a bola ontem, cumpriu a sua tabela, fez a sua parte, 3-0 no Cusco, 16 pontos, 5 vitórias e um empate nesta primeira fase e torce contra aí duas equipes que podem superá-lo e jogam hoje e amanhã e podendo ficar assim em primeiro ou no máximo em terceiro lugar entre os classificados nesta fase, o que traz vantagens para as próximas fases. Se ficar em primeiro, decide sempre a partir das oitavas de final no Maracanã. Já o Mirassol, meu querido Antônio Carmo, que também jogou ontem fora de casa contra o Lanús, perdeu por 1-0. Vitória de pirro do Lanús, porque a vitória para ele não adiantou nada. Não passa na Libertadores, a LDU vai junto com o Mirassol e o Mirassol acabou em segundo pelo confronto direto, aí saldo de gols, o Mirassol passou em segundo. O Lanús pode ser o adversário do Santos, que ficou em segundo no seu grupo da Sul-Americana e nós vamos explicar isso já já na fase de playoffs, mas as equipes já estavam classificadas, Antônio Carmo. O Mirassol vai direto, né, Nicolino? Na verdade, é o terceiro colocado do grupo, é o Lanús, né? Isso, que pode ser o adversário do Santos. Isso. O Mirassol perdeu o primeiro lugar para a LDU, foi no número de gols marcados, né? Porque ambos haviam cada um vencido um jogo, e aí o LDU fez 8 gols, o Mirassol fez 7, ambos tiveram saldo de 3. E o Mirassol, com a derrota para o Lanús ontem, acabou, então, caindo para segundo lugar. LDU com 2 gols do Daverson, lembra dele? O Daverson, chamado menino maluquinho, o homem do gol do título da Libertadores, do Palmeiras, contra o Flamengo, é ele mesmo. Ele tá lá, entrou no segundo tempo, LDU acho que fez 2-0, tomou um empate, e ele foi lá e buscou a virada, fez 2 gols, né? Tinha feito um, fez mais um e garantiu a vitória da LDU, que coloca o time em primeiro lugar no grupo. O Flamengo, Nicolino, foi vaiado pela torcida, que logicamente não lotou o Maracanã ontem, a torcida cobrou, sabe aquela história de vergonha, time sem vergonha, o Carrascal, o meu Mengão não precisa de você, pode ir embora, aquela coisa toda, o que denota rapidamente aí, né, que o torcedor entendeu que o árbitro foi correto na expulsão do Carrascal sábado, porque senão não estaria culpando o rapaz assim. E aí o Flamengo com o time meia mussarela, meia calabresa, mais ou menos lá 0-0, aí entraram Pedro, Paquetá, Bruno Henrique, Danilo, sei lá mais quem, e aí o Flamengo, com 35 do segundo tempo, abriu a contagem, o Bruno Henrique, 1 gol, 2, depois de pênalti, o Paquetá fechou o caixão 3-0, também ganhou a do Cusco. Se tivesse jogado o Zico, Adílio e companhia, o Flamengo ganharia, um time medonho, né? E o Flamengo, então, foi a 16 pontos e não acho que perderá o primeiro lugar geral não, Nicolino, porque ele pode ser ultrapassado pelo Independente Rivadavia e pelo Rosário Central, 2 times argentinos. Só que aí esses times vão ter que golear. Eles têm 13 pontos, tem que chegar a 16. E o Flamengo chegou a um saldo de gols de 12, porque ele ganhou o jogo por 3-0 do Medellín, jogo que não aconteceu e que ele ganhou corretamente os pontos lá. Aí ele tem um saldo de gols de 12, né? Enquanto isso, o Rivadavia tem um saldo de 7, teria que ganhar de 6 hoje. Não vai ganhar, vai jogar, e além do mais que vai jogar contra o Bolívar, lá na Bolívia. Enquanto que o Rosário, já classificado com 13 pontos, tem um saldo de 9, precisará ganhar por 4, mas vai jogar contra o Independente Del Valle, que também já está classificado aí no grupo, tá certo? Então, não acredito não, o Flamengo deverá mesmo fechar
em primeiro lugar a classificação geral. O Flamengo que hoje tem uma debandada, né? Uns 9, 10 jogadores lá, todos eles vão embora para a seleção, 4 para a seleção brasileira, um para a seleção do Uruguai, outro para a seleção da Argentina. No fim de semana, né? Vai jogar no sábado contra o Coritiba, né? Cantarelli já está chamado para... não, o Rossi fica lá, porque o Rossi ninguém quis, né? Já falei aqui, eu cito sempre, teve gente que o ano passado falou que o Rossi tinha que se naturalizar brasileiro. Goleiro horroroso. Como aqui. diria, então, como diria o Dorico Paraguaçu, essa imprensa marronzista e flamenguista. Antônio Carlos. Boa. Bem lembrado. Bem lembrado, o Dorico falaria isso. E aí, então, o Flamengo vai estar com um time bem reduzido aí para poder enfrentar o Coritiba, que vem bem, sábado, 4 da tarde, no Maracanã. E aí vai a Libertadores, né? Ontem quem se classificou na Bacia das Almas no grupo do Flamengo foi o Estudiantes. Ele ganhou por 1-0 com um gol ajudado pelo VAR no último minuto do Medellín. Ele estava ficando atrás, ele tinha 6 pontos, né? E ganhou por 1-0, se classificou em segundo lugar. Esse time de garra, de tradição, tricampeão da Libertadores da América, o Estudiantes. Que é um time muito bom, jogando em casa. O ano passado deu trabalho para o Flamengo lá e tal, e em se classificando sempre é um time temido quando joga em casa. Fica de olho, Estudiantes de La Plata, o velho Estudiantes da Argentina. No outro grupo passou o Coquimbo Unido e o Tolima. O Nacional vai para... o Nacional vai pro playoff para ir para Sul-Americano ou não, né? Tá com 8 pontos. E eu falei do Lanús, Antônio Campos, porque o Lanús fez 9. E aí é índice técnico, tá? E o Santos passou em segundo na Sul-Americana só com 7. É um dos piores segundos. E o Lanús um dos melhores terceiros da Libertadores. Ainda tem muito jogo pela frente, mas pode dar Lanús e Santos, tá? Só pra você saber, por isso que eu falei isso. Eu pensei, então é índice técnico aí na outra fase, né? Eu achei que haveria sorteio. Então, não, é o primeiro melhor ali do terceiro contra o oitavo segundo. Pior, tá certo. Então tem que esperar a configuração dos jogos hoje e amanhã, daí já se sabe quem jogará contra quem, tá correto. Isso. Muito bom, Antônio Campos. Hoje tem Fluminense, também joga a vida, tem que ganhar e superar o Bolívar no saldo. Bolívar que também joga em casa com o Independente Rivadavia, como você falou, o Fluminense pega o glorioso La Guaira, meu querido Antônio Carlos. Nossa senhora, mas também ultimamente tudo dá trabalho, como diz o outro. Hoje tem o Corinthians, classificadíssimo em primeiro, né? Vai testar e o Diniz vai colocar que ele quiser. Até o Diniz acho que entra pra jogar uma bolinha contra o La Plata na Neoquímica hoje à noite ali na Meiuca, meu querido Antônio Carmo. E é isso, os brasileiros são esses. Parmeira é amanhã, tá bom? Tá bom, eu falei até do Mirassol contra a LDU. Na verdade, o Mirassol perdeu o primeiro lugar, foi no saldo de gols, foi no confronto direto, né? Porque ele ganhou de 1-0 em casa, perdeu 2-0 fora. O Fluminense é isso com o Bolívar, Nicolini. Ele perdeu 2-0 na Bolívia, ganhou 2-1 no Maracanã. Então, se ele ficar com a mesma pontuação do Bolívar, ele é eliminado. Então, hoje o Fluminense tem que ganhar do La Guaira, fazer a sua parte, vai a 8 pontos. E aí torcer para que o Bolívar não vença o Rivadavia, que é o primeiro colocado do grupo. Mas o jogo será na Bolívia, em La Paz. Não sei que mudaram de lá, porque a Bolívia está cheia de problemas. Aí o Bolívar ganhando, o Fluminense não alcança mais. Se o Bolívar ganhar, o Fluminense pode ganhar de 10-0 do La Guaira, que não adianta nada. E aí o máximo que vai acontecer é ficar junto com o time boliviano, mas perde no confronto direto. Então, o Fluminense hoje joga por ele e torce para que o Independente Rivadavia, essa surpresa na Libertadores, primeira vez, né, campeão na Argentina no ano passado, primeira vez jogando a Libertadores, assim como o Mirassol, faz bela campanha, já classificado, e ainda nessa briga, se ele ganhar hoje por 7-0, ele pode ser o primeiro colocado geral, fato que não deverá ocorrer. E o Corinthians, com toda tranquilidade, já é o primeiro, pode batalhar ali para ser um segundo melhor, né, indo a 14 pontos, torcendo por tropeços desses times aí que a gente falou. E jogando contra o Platense, que é o segundo colocado do grupo, e que tem chances de se classificar. Platense ganhando se classifica. Se ele empatar, depende do jogo do Santa Fé e Peñarol, que já está fora. Aí tem a briga aí também pelo terceiro lugar. Então o Corinthians hoje, você falou do Fernando Diniz, pode jogar. Chama o Vampeta, né, com o seu barrigão para poder jogar junto lá.
eles que estiveram juntos no Corinthians lá para 98, por aí, quando chegou o Vampeta no Corinthians, Fernando Diniz passou rapidamente pelo time corintiano, foi campeão paulista de 97. Então agora, Corinthians invicto na Libertadores, classificando-se em primeiro lugar, já é o primeiro colocado do grupo, pode melhorar a sua classificação geral. Muito bom, Antônio Carmo, muito bom. Isso colocado, vamos para Sul-Americano. São Paulo ontem foi protocolar 2-0 no Morumbis. Primeira vitória do Dorival Júnior em seu retorno à volta dos que não foram como técnico do tricolor do Morumbi. E o São Paulo passa em primeiro, belezinha, 12 pontos, vai para a próxima fase depois da Copa do Mundo. O Grêmio, aquela bobeada básica, né? Jogando em casa, era só ganhar que passava direto, só empatou com o Torque do Uruguai em 2-2 e ficou em segundo, também vai disputar o tal do play-off. Meu querido Antônio Carmo tá classificado junto com o Torque. E o Santos passou em segundo. Fez 3-0 ontem no Cuenca, aliás, com um belíssimo gol do Gabriel Bontempo, quem não viu, veja. Tá? Um belíssimo gol de cavadinha, né? Muito bonito o gol do menino, com muita frieza na frente do goleiro, e ainda o Santos fez um quarto gol ali, que teve aquele impedimento de risco, sabe como é que é, Antônio Carmo? Porque lá pra mim é gol, o mundo inteiro é gol, os caras dão impedimento, mas já tava 3, ia ser o quarto, ia ser o segundo do Miguelito, que fez o primeiro gol dele como profissional no Santos, depois de 800 jogos, até que enfim, tirou a nhaca, quase faz o segundo, o Santos passou. E a grande novidade do grupo do Santos é o tal do Rivadavia. Que coisa de louco, Antônio Carmo. Esse não, time... é o Recoleta. Rivadavia Recoleta. Não, Recoleta. Esse time foi jogar lá na Argentina contra o São Lourenço, que estava todo pimpão, ganhou de 1-0 e passou em primeiro. E o São Lourenço tá fora. O São Lourenço vai disputar campeonato Interplatense, meu querido Antônio Carmo. Não sobrou nada pra ele, já saiu do campeonato abertura lá, primeira fase, já saiu de tudo e dançou. E o Santos vai tentar aí depois da Copa, é logo coladinho, na quarta-feira depois da Copa, é o primeiro jogo, vamos ver quem vai ser o adversário. E aí, Antônio Carmo? Não tem mais o Papa Francisco, já falecido, né, torcedor do São Lourenço, teve jeito. O time do Santos estava ganhando, estava ficando fora, né? Pelo saldo de gols, que o São Lourenço perdia por 1-0, mesmo assim estava se classificando. Aí o Santos foi lá, fez 3, ganhou, precisava classificar, né, Nicolinho? Com Neymar e Rodrigo na arquibancada acompanhando o jogo, dando uma força para a rapaziada. Sim. E aí o Santos fez a parte dele também, né, ganhando depois. Bom, o Cuenca fez uma campanha melhor do que alguns times muito piores aí na classificação. E o grupo dos empates, ontem ninguém quis empatar, né? Depois de empate, hoje temos que ganhar. Daí o Santos ganhou, e a grande surpresa, sem dúvida alguma, o Deportivo Recoleta do Paraguai, um time absolutamente desconhecido, um time bem pequeno, que vinha de 5 empates e classificou-se com uma vitória, pronto. 5 empates e uma vitória. Lá na Argentina, ganhou do São Lourenço fora de casa. Grandiosa vitória, sem dúvida alguma, do Recoleta, que classifica-se em primeiro lugar. No grupo do Grêmio é o City, viu, Nicolino? Montevidéu City. Chama Montevidéu City Torque, por isso que eu chamo ele de Torque. Montevidéu City não sabia Torque. Que tinha um Torque, não sabia. Para mim é o City do Guardiola de Montevidéu. É Montevidéu City. O City da Shopee. Que empatou ontem lá, que empatou 2-2, fez 1-0, tomou um empate, fez 2-1, tomou um empate, aí o Carlos Vinícius tinha feito o gol, foi expulso, e aí o time do Montevidéu segurou a vantagem e ficou em primeiro lugar. O Grêmio, assim como o Santos, jogará uma repescagem. O Grêmio classificou-se bem em segundo lugar, com 11 pontos, né? Por enquanto é o melhor time classificado em segundo lugar. Pode ser ultrapassado pelo Carabobo hoje, se ganhar, dependendo do que vai hoje amanhã, do que vai acontecer. Mas a torcida não gostou, não. Eu queria que o Grêmio classificasse em primeiro, porque jogando em casa é diferente do Santos. O Santos jogou em casa contra o Cuenca, tinha que ganhar para ser segundo, é o máximo que conseguia, fez a parte dele. O Grêmio tinha que ganhar em casa para ser o primeiro, tropeçou. Então é diferente, fica classificado em segundo lugar, exemplo do Santos, mas de uma maneira frustrante para a sua torcida. E o São Paulo fez 2-0 logo lá, Arthur fez um gol contra,
Depois, 20 minutos já estava 2-0, jogo resolvido também o Boston River, né, Nicolas? Pegar o Boston River, pegar o Cuscos, pegar o Alianza. Aí que se a gente fizer um hexagonal com a Samanelense, independendo da Bolívia, rapaz do céu. Né? Palestino, que a gente já conhece de outros carnavais. São Manuel e esses times aí, eu sou mais nós, viu, Antônio Carlos? Não, que isso. Meu amigo Reinaldo Mestiço, com 68 anos, faz uns 4 por jogo. E aí, o São Paulo fez 2-0, segurou, não precisava fazer mais. Garantiu-se em primeiro lugar, e quem deu mole foi o Milionários, que perdeu em casa para o O'Higgins, o time chileno, que eliminou o Bahia na pré-fase da Libertadores, e ontem eliminou o Milionários dentro da Colômbia. O time chileno ele não é bobo, não. Ele deu trabalho para o São Paulo também, né? Ele vai jogar agora contra alguém aí do terceiro lugar da Libertadores. São Paulo classificado e o O'Higgins nesse grupo aí, ficando em segundo. Muito bom, Antônio Carmo. Hoje tem o Red Bull jogando a vida dele contra o Carabobo, aqui no Cícero de Souza Marques, 9h30 da noite, é ganhar e classificar. Não tem outro resultado, se não ganhar, tá fora da Sul-Americana, não tem e vai contas, só pro Campeonato Brasileiro. Isso, é isso, tá? Se ganhar... Não precisa depender dos outros, ganha, fica em segundo, né? Classifica, vai pro playoff, já não tem mais chance de alcançar o River Plate, isso, que tem 11 pontos, que pode só ser ultrapassado pelo Carabobo. O Vascão também tem que ganhar em casa hoje, Antônio Carmo. Não tem conversa. Pega o Barraca Central, pode ser a Barraca Vermelha, Barraca Amarela, Barraca Central. Tem que ganhar hoje, não tem jeito, né? O Vascão precisa ganhar hoje de qualquer maneira. O Botafogo vai jogar fora de casa contra o Caracas. O Botafogo, que já está classificado, cumpre tabela, pode levar Jairzinho e Roberto, meu querido Antônio Carlos. São os brasileiros que jogam. O Atlético Mineiro também joga hoje. O Galo também precisa ganhar. E aí o grupo do Galo tá tudo empatado aí. Mas se o Galo ganhar, classifica, Antônio Carlos. O Botafogo é que está numa tranquilidade, já classificado em primeiro lugar, realmente pode poupar todo mundo num grupo em que o favorito era o Racing. E o Racing foi muito mal e está eliminado. Porque o Caracas já é o segundo colocado desse grupo aí. O grupo já definido. Botafogo é o primeiro, o Caracas é o segundo. É uma amistosão hoje lá em Caracas, na Venezuela. O Caracas pode ganhar de 5-0, que fica em segundo, e mesmo que perca, não será ultrapassado pelo Racing. Ele tem 5 pontos o Racing, 9 o Caracas. Para decepção, o Racing, que há 2 anos foi campeão dessa Sul-Americana, aí batendo o Cruzeiro, estava com um time bom, animado, tá o mesmo técnico por lá, e a coisa não fluiu para o Racing neste ano. O Atlético Mineiro, aí sim, ele joga a vida dele, assim como era o caso do Santos ontem. O Atlético Mineiro hoje é o terceiro colocado, mas ele pega justamente o líder, né, o Porto Cabelo. Ganhando, ele vai a 10, e aí vê o que vai acontecer no Cienciano e Juventude, para ver o que vai, se o Cienciano também ganhar, fica com 10 junto com o Atlético, aí tem que ver a definição, quem fica em primeiro, quem fica em segundo. E aí segue, você falou do Vasco, ganhando o jogo hoje vai a 10 pontos, alcança o Olímpia, que está em primeiro, e aí vai depender do jogo do Olímpia contra o Audax, mas ganhando hoje o Vasco deve se classificar sim. Pode acontecer um tríplice empate aí, o Vasco ganha, o Audax ganha, fica todo mundo com 10, aí aí já não é confronto direto, obviamente, vai para saldo de gols. O Vasco tem um saldo de 1, ganhar de 1 e vai para 2, o Olímpia perdendo, ele tem 2, no máximo fica com 1, aí o Vasco já pega uma vaga aí. Então vamos depender aí dessas coisas todas, e como você disse, o Red Bull também joga a definição dele na Copa Sul-Americana. Ganhando, vai para segundo lugar, empatando ou perdendo, tá fora. É isso. Muito bom, Antônio Carmo. Vamos ficar de olho em tudo isso aí. A Sul-Americana, que continua. Hoje é quarta-feira, hoje começa a apresentação da rapaziada para jogar a Copa do Mundo, todo mundo de olho no Neymar. Exames físicos começam a ser feitos, vão ser feitos hoje, amanhã. O Mister dá um treino sexta, um apronto sábado, para domingo pegar o Panamá no Maracanã, sem os 3 que estão na Champions. Com 23, Antônio Carmo, apresentados, começa o desafio do Mister. Rapaziada, chegando na velha Granja Comaria, Antônio Carmo. Dos 23, tira o Neymar, né, que não vai jogar domingo.
Precisa ver se essa lesão na panturrilha dele, quando ele saiu... vai saber o que acontece, porque o staff agora dele fala que ele tem condição de jogo. Né? Sim, vai recebê-lo hoje e fazer lá toda a verificação. Pode ser cortado sexta-feira. Pode, os agorentos de plantão aí, não tem condição de ir, não. O João Pedro tá lá esperando, é muito mais jogador, aquela coisa toda, né? Vamos esperar aí, se for uma contusão que estaria uma semana, o Brasil só vai estrear na Copa em 11 de junho. Eu ainda prefiro esperá-lo, né? Mas vamos ver o que resolve. Então, o Casemiro já chegou ontem, junto com a comissão técnica, ele veio lá da Inglaterra, do Manchester United, ele passou por São José dos Campos, sua terra natal, cuidando de algumas coisas, e ontem mesmo já foi para Granja Comari. Já está lá para poder fazer todo o trabalho agora, com a comissão técnica. Hoje chegando o pessoal, como você disse, não os 3 que estão na Europa, e aí é começar o trabalho, amistoso domingo, 6h30 da noite no Maracanã, depois viagem, mais um amistoso contra o Egito, no outro fim de semana, dia 6, e depois a Copa do Mundo. Então agora é hora realmente de começar a respirar a Copa. Como ainda tem Libertadores, Sul-Americana, hoje, amanhã, sábado, domingo, Campeonato Brasileiro, só mesmo a partir das 6h30, quando a bola rolar domingo, né, para Brasil e Panamá, eu acho que daí todo mundo começa a se ligar mais diretamente na seleção, para ver o que pode acontecer. Seleção do Carlo Ancelotti, que por enquanto para mim não entregou nada de novo, viu, Nicolini? É o mesmo do mesmo, tem nada de diferente não. Vamos ver se encaixa, meu querido Antônio Carmo, essa seleção para fazer uma boa Copa do Mundo e quiçá trazer o Hexa para o Brasil. Olha, Antônio Carmo, outra coisa importante a gente falar aqui, ontem sortearam os potinhos da Copa do Brasil, rapaz. Saiu ontem, né? Não fizeram a divisão lá de pote, né? Quase, tá? Quase. Mas deu 2, sem razão, só 2 jogos que foram diferenciados, né? Isso. 2 clássicos, né? 2 clássicos nacionais. Um clássico carioca, pra mim é o grande jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Vasco e Fluminense. Semifinal do ano passado. Semifinal do ano passado, Maracanã, bacana pra chuchu. O Fluminense louquinho pra dar o troco no Vascão. E o Vascão falando assim, pode vir. Que beleza, é o grande jogo, sem dúvida alguma. E tem Internacional e Corinthians, que é um outro clássico nacional aí, apesar das duas equipes estarem muito mal no Campeonato Brasileiro. É sempre um jogo importante que a gente fica de olho. Além disso, Mirassol e Grêmio, Atlético Paranaense e Vitória, Atlético Mineiro e Juventude Caxias, Santos e Remo, Chapecoense e Cruzeiro, Palmeiras e Fortaleza. O Fortaleza, então, que é da Série B, pega o Palmeiras, e o Juventude e o Atlético Mineiro. O resto da rapaziada é da Série A, Antônio Carmo. Pois é, esses 2 clássicos aí de tradição, Corinthians e Inter fizeram a final da Copa do Brasil de 2009, com o Corinthians campeão, com o Ronaldo, Fenômeno, jogando e tudo mais. E, aliás, o Inter, Nicolini, entregou ontem na CBF um dossiê requisitando que ele também seja homologado como campeão brasileiro de 2005 junto com o Corinthians, por conta daquela máfia do apito, né? Tem muitas coisas lá, a gente já falou, faz quanto tempo? 21 anos, né? Não sei. Tem gente que acompanha o futebol não sabe o que aconteceu. Se for assim, eu quero que anule o 7-1. Não, e do Santos contra o Botafogo. O Santos pode entrar com recurso contra o Márcio Rezende de Freitas na final da Liberdade do Brasileirão de 95. Não é? Por quê? Né? São 31 anos passados, mas todos os mais velhos se lembram. Então, acho que é bobagem Pois é bobagem, Nicolini, sair do Inter, sabe? Eu acho que vai virar motivo de chacota, bobagem, ganhar um título assim. Teve erro, claro que teve, mas se tinha que ser resolvido até o ano seguinte. Resolveu, não tem mais jeito, sabe? Como diz o ditado, a Inês é morta. É igual aquele título do piloto brasileiro, aí o Felipe Massa, de 2006, que é justo que ele seja declarado campeão agora, e daí? Vai mudar o quê? Vai fazer uma festa? Não tem mais graça. Para ele pode ter, vai receber o troféu de campeão, um prêmio bom, mas o Inter, ele quer ser co-campeão, não quer tirar o título do Corinthians, ele quer que tenha 2 campeões, como Santos e Portuguesa em 73, no Campeonato Paulista, por erro do Armando Marques na cobrança de pênalti, aquela coisa toda. Eu acho que o Inter podia ficar quietinho, não vai mudar a vida dele nada,
É igual do Palmeiras, que ficou requisitando junto à FIFA, caso de ser homologado o primeiro campeão mundial. Moralmente foi, mas não é, deixa pra lá, toca o barco e vamos seguir a vida aí. É um título de suma importância, que ela Taça Rio, diferente aí do Internacional, que quer o título na marra aí, né? Tinha razão, tem, mas tinha que resolver tudo isso naquele tempo lá. Mas voltando à Copa do Brasil, também ela começa logo depois da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo acaba domingo, quarta-feira, logo depois já tem Copa do Brasil por aí afora. É isso, Antônio Carmo. Enquanto isso, as equipes começam a se mexer. O Brasão jogou ontem, pode mesmo não ia sair jogar, no jogou, meio... né? Jogou. Pode foi a mesmo sair tarde no... que o Santos mudou de ideia. Eu vi a nota lá. Isso. Ele ia ficar fora, realmente. A informação que a gente tinha ontem de manhã era quente. Mas ele jogou e deve jogar, inclusive, contra o Vitória da Bahia na última rodada do Campeonato Brasileiro. O poupado ontem foi o Roleiser, por conta de carga, etc e tal. Outra coisa, o Ganso já não joga mais pelo Fluminense e há quem diga que ele pode aportar na Vila no segundo semestre. Meu Deus, exclamação, Antônio Carmo, né? Então põe o Chulapa, que eu acho que era mais jogador, tá bom? Não, o André Balada, que tá comentando o jogo aí na televisão, Isso. Era daquele tempo. E o Zé Love, que tá com um sítio aí, fazendo um trabalho aí, também podia estar lá, vai firme. Né? Não é? É absurdo. Vamos ficar de olho que começa o mexe-mexe. Tá? E o Felipe Luiz, que saiu do Flamengo e tá só gastando o dinheiro que tem, é alvo do Bayer Leverkusen, diz lá um jornal da Alemanha, pode ir para a Europa, é o que ele quer, né, Antônio Carlos? Primeira prateleira da Europa. É o que ele quer. Com certeza, os agentes dele estão trabalhando nesse ponto aí. Hoje tem o João Fonseca, Antônio Carmo. Aê, menino! Ele pega lá um tenista, Nicolino, que esse ano ele já ganhou, acho que é sérvio também, ele já ganhou do Djokovic esse ano, viu? Esse menino que ele vai enfrentar hoje aí. É um Dino meia boca, o Dino bom tá aqui, Antônio Carmo, na Band Vale. Esse é um meia boca, chama Dino Prismic. Prismic, olha aí, você até já descobriu o nome do rapaz aí, que ganhou do Djokovic nesta temporada e vai dar trabalho para o João Fonseca, jogo programado para as 11 horas da manhã de hoje. Se o Fonseca passar e o Djokovic também, os dois se enfrentam na terceira rodada. Aí seria bacana de ver, hein? Aí seria muito bom para poder acompanhar. Então a gente tem que ficar atento aí para ver as coisas que vão acontecer hoje em Roland Garros. Vamos ficar de olho em tudo, Antônio Carmo. Amanhã a gente volta excelente. Opa, tô esquecendo o quê? Nós vamos dizer para você o seguinte, que o Brasília ganhou de Franca lá em Brasília, lá em Franca ontem, viu? Não acabou? 7-1-69. Não acabou, tá 2-2. Franca passou pelo Mogi 3-2 e agora vai se passar pelo Brasília, será 3-2. O jogo em Brasília, Nicolino, sábado, teve 12 mil torcedores lá no Nilson Nelson. A capacidade do ginásio é de 11 mil, mas botaram 12 mil lá, tá certo? Espetacular. O Brasília, que tem como diretor Fúvio Chianti de Assis, um gênio da bola, um armador espetacular que durante uns 3 anos, né, jogou com muita categoria pelo São José, toda a sua categoria. Ele é o diretor do Brasília. Ontem, grande jogo, hein? Brasília, muito bom, pessoa maravilhosa. 7-1-69, tem o quinto jogo, que será, acho que depois da manhã. E o Pinheiros fechou o caixão, 8-8. 88-76 no Corinthians, jogou em casa. Pinheiro chegou, Nicolino, a 22 vitórias seguidas em casa. Ninguém ganha do time do Gustavinho De Conte. Pinheiros vai com muita força para a final. O Corinthians fez uma bela campanha. Bom, foi técnico da seleção brasileira e ele agora vai, então, já garantiu o vago. Seu Pinheiros vai disputar o título ou contra o Brasília ou contra a Franca. E não tem favorito não, viu, Nicolino? O jogo é em Franca, acho que Pedrocão lotado, tudo mais, mas o time do Brasília está muito bom. E eu vi lá o menino Nicolino lá que você falou, ele nasceu em Bauru, viu? Aí, ó. Fica de olho, hein? É primo. É primo, tá certo? Mas chama atenção, Nicolino igual o meu mesmo, né? Sem dobra, sem nada, com I no final. Eu falei assim, pô. Não tem a frescuragem de 2 L's, né? Nada. Não tem o Y no meio, Nicolino com Y, 2 L's, né? Nada. Não é assim, não. É raiz. É dos nossos. Grande abraço, Antônio Carmo. Valeu, até amanhã. Outro para você, aos amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quarta-feira, gente. Até mais. Agora 8h45. Vamos saber como estão as condições